A ascensão de movimentos conservadores radicais e da extrema-direita no Brasil não se sustenta apenas pelo domínio dos meios de comunicação ou pelo uso intensivo de algoritmos nas redes sociais. A hegemonia narrativa que esses grupos vêm construindo encontra terreno fértil em um fenômeno estrutural e incômodo: a desconexão orgânica e territorial do campo progressista em relação às bases populares e periféricas. Compreender essa dinâmica exige olhar por todos os ângulos, sem poupar nenhum lado das verdades que desconfortam. Hoje no Brasil, mesmo com uma base parlamentar e governadores diretamente alinhados ao bolsonarismo, como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Cláudio Castro e Ibanez Rocha, observa-se uma capacidade ímpar desse espectro político de pautar o debate público. Escândalos como o do Banco Vorcaro são rapidamente associados ao governo Lula com eficácia desproporcional. A resposta para isso não reside apenas na força midiática da direita, mas nas falhas estratégicas do próprio progressismo. Durante os governos do Partido dos Trabalhadores, entre 2013 e 2016, houve uma inegável ascensão social. Milhões de brasileiros da classe trabalhadora acessaram bens de consumo, crédito, educação superior e viagens ao exterior. No entanto, o progressismo comemorou essas conquistas macroeconômicas enquanto, paradoxalmente, se afastava fisicamente dos subúrbios que as tornaram possíveis. A presença progressista nas periferias tornou-se sazonal, restrita a períodos eleitorais, com panfletagem em pontos de ônibus e estações de trem. Lideranças históricas das décadas de 80 e 90, como Brizola, Erundina, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Suplicy, Plínio Arruda, Genuíno e Benedita da Silva, que mantinham contato direto em feiras, praças e transportes públicos, foram substituídas por uma geração de parlamentares que prioriza o ativismo digital e o conforto dos gabinetes. Um fenômeno psicológico e social agrava essa dinâmica. Parte dos quadros progressistas que ascenderam da periferia, ao degustarem os privilégios do poder central, desenvolvem uma espécie de repulsa autoinduzida às suas origens. O medo de perder a aceitação nos círculos elitizados da política, a chamada esquerda caviar, resulta em uma aposta em vídeos curtos e retórica digital como substitutos precários para o trabalho de base. Ao mesmo tempo, sabem que a sobrevivência política depende do voto periférico. A contradição é paralisante. É preciso dizer com clareza o que os dados mostram, sem generalizar e sem omitir. A esmagadora maioria dos cristãos evangélicos brasileiros são trabalhadores honestos, pessoas de fé genuína, que buscam na religião conforto, comunidade e esperança. Assim como nem todo médico é desonesto, nem todo político é corrupto, nem todo cristão é bolsonarista. A fé não é o problema. O problema é a sua instrumentalização sistemática por parte da extrema-direita e do crime organizado. Enquanto o progressismo se encastelava nos gabinetes e nas redes sociais, a extrema-direita compreendeu a necessidade de ocupação territorial contínua e terceirizou essa presença para redes orgânicas que operam no cotidiano das periferias. As igrejas evangélicas neopentecostais tornaram-se um desses vetores, não por vontade da maioria dos fiéis, mas pela ação deliberada de atores que enxergam na religião uma ferramenta de controle social, político e financeiro. Desde os anos 80, igrejas evangélicas expandiram intensamente sua atuação nos presídios brasileiros. O resultado foi uma onda de conversões que, em muitos casos, serviu a propósitos utilitários: proteção dentro da instituição, ganho de status moral e, eventualmente, benefícios jurídicos. A pesquisadora Cristina Vital Cunha, da Universidade Federal Fluminense, documentou que a conversão no sistema prisional frequentemente tem caráter instrumental, não espiritual. Como ela observa, não podemos dizer que são falsas conversões, mas a atração vem da proteção dentro da instituição e de um status moral e social mais elevado. O fenômeno ganhou contornos ainda mais sombrios quando lideranças de facções criminosas começaram a sair das prisões convertidas ao neopentecostalismo e a usar esse discurso para legitimar a autoridade territorial. Surgiu assim o que pesquisadores chamam de narcopentecostalismo, a fusão entre o discurso religioso e a lógica do crime organizado. O caso mais emblemático é o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, onde traficantes, milicianos e igrejas evangélicas formaram uma aliança funcional documentada por pesquisadores e pela imprensa. O líder do complexo, conhecido como Arão, foi ordenado pastor por uma igreja evangélica, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bandeiras de Israel hasteadas nas favelas, estrelas de Davi pintadas nas paredes e até uma cópia da Torá encontrada em um esconderijo de traficantes revelam a profundidade da instrumentalização simbólica da religião.
Nessa aliança tripla, cada ator cumpre um papel. O terceiro comando puro controla o tráfico de drogas no território. A milícia controla gás, televisão a cabo, transporte e extorsão de moradores. E as igrejas instrumentalizadas fornecem legitimidade ideológica, controle social e infraestrutura para a lavagem de dinheiro. A perseguição às religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, é parte explícita dessa estratégia. Templos são destruídos, sacerdotes expulsos, e o uso de roupas brancas proibido. A chamada Guerra Santa serve para consolidar domínio territorial e eliminar concorrentes simbólicos. A imunidade tributária constitucional das igrejas no Brasil cria uma brecha estrutural gravíssima. Dinheiro ilícito entra como dízimo ou doação e sai como patrimônio abençoado, sem rastreabilidade fiscal. Casos concretos confirmam o padrão. Na Operação Plata, em 2023, o Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou o chefe do PCC, conhecido como Colorido, e seu irmão, o Pastor Júnior, por lavar R$ 25 milhões do tráfico de drogas por meio da compra de 7 igrejas evangélicas. O esquema durava mais de 2 décadas. Em 2024, o pastor Geraldo dos Santos Filho acumulou patrimônio de R$ 6 milhões enquanto estava foragido, usando igrejas como fachada para lavar dinheiro do PCC. No escândalo do INSS, a senadora Damares Alves divulgou lista de igrejas e pastores investigados por participação em esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas. E no caso Brazão, a Polícia Federal apontou que um assessor do miliciano Domingos Brazão recebia pagamentos da milícia dentro de uma das igrejas ligadas ao pastor Silas Malafaia. A pesquisadora Camila Nunes Dias, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, resume com precisão: para o crime, a igreja é um negócio interessante para a lavagem de dinheiro, para esconder a sua própria identidade, para fugir da vigilância policial. O termo esquerda foi historicamente desgastado e transformado em rótulo pejorativo, associado ao comunismo, à corrupção e à desordem moral, pela máquina de propaganda conservadora ao longo de décadas. O paradoxo é que esse rótulo foi criado pelo próprio fascismo histórico, que se autodenominou direita e impôs ao campo progressista a identidade de esquerda como forma de estigmatização. Muitos eleitores que se beneficiaram diretamente das políticas progressistas rejeitam o campo ideológico, afirmando ter medo da esquerda. Esse medo não é espontâneo, é cultivado semanalmente em cultos, grupos de WhatsApp, vídeos virais e redes de influência que operam com presença de 5 dias por semana na vida das comunidades periféricas. Diante disso, o progressismo institucional tornou-se reativo. Em vez de pautar o debate, gasta energia desmentindo armadilhas narrativas. A inovação tática de militantes é frequentemente sufocada pelo establishment progressista, que exige validação da mídia tradicional antes de endossar novas estratégias. A pergunta que fica é perturbadora: se uma ideia já apareceu no Jornal Nacional, ela ainda é proativa? Ou já é reativa, e o desfecho não depende mais dos esforços do progressismo? Um dos maiores dilemas do progressismo global e brasileiro é o equilíbrio entre pautas identitárias como gênero, raça e diversidade, e a pauta econômica e trabalhista. Parte do eleitorado periférico que se beneficia economicamente do progressismo se afasta dele por discordância nas pautas culturais. Essa tensão é real e precisa ser enfrentada com honestidade intelectual. Ignorá-la é uma das razões pelas quais eleitores pobres, negros e nordestinos, que deveriam ser a base natural do progressismo, acabam votando em candidatos que representam os interesses dos que os exploram. A narrativa do medo, do comunismo e da ameaça moral é mais eficaz do que deveria ser, justamente porque o progressismo não construiu uma contranarrativa enraizada no cotidiano dessas comunidades. Desde a morte do professor Luiz Gushiken, estrategista de comunicação dos governos Lula, o progressismo perdeu sua capacidade de comunicação estratégica. Os ministros que se destacam com o público são exceções. A base do governo está muito afastada dos criadores de conteúdo das redes sociais. Os canais que veiculam as realizações do governo nunca recebem reconhecimento ou visitas dos representantes da base de apoio. Os algoritmos das redes sociais favorecem conteúdo de alto engajamento emocional, indignação, medo e polarização, terreno em que a extrema-direita é historicamente mais hábil. O progressismo não evoluiu para a proatividade digital. Ele é sistematicamente reativo às armadilhas criadas pelo fascismo. Agrava-se a isso a ausência de um processo sistemático de formação de novas lideranças com enraizamento popular. Os partidos progressistas historicamente tiveram escolas de formação política.
O enfraquecimento dessas estruturas ao longo dos anos é um fator crítico que não pode ser ignorado. O alerta para as eleições de 2026 é severo. Se a tendência de distanciamento continuar até junho daquele ano, o campo progressista corre o risco de uma derrota estrutural. Comparações com o período da ditadura, de 1964 a 1985, devem ser feitas com cautela. O Brasil atual possui instituições mais complexas, uma Constituição consolidada e uma sociedade civil mais organizada. Mas a erosão democrática, a perda de direitos trabalhistas e a entrega das periferias ao controle de milícias e facções criminosas são ameaças reais, documentadas e em curso. Para reverter esse quadro, o progressismo precisa enfrentar suas tristes verdades sem autocomplacência. O abandono do trabalho de base em favor do ativismo digital de gabinete, a elitização de seus quadros e a repulsa autoinduzida às origens periféricas, a incapacidade de dialogar com a religiosidade popular sem condescendência, a dependência excessiva de algoritmos e da validação da mídia tradicional, e a omissão diante da instrumentalização da fé como ferramenta de controle e lavagem de dinheiro. A vitória política exige mais do que projetos bem-intencionados e realizações macroeconômicas. Exige presença física, escuta ativa, linguagem acessível e a reconstrução de vínculos orgânicos com o povo que afirma representar. Enquanto a máquina da extrema-direita opera 5 dias por semana nas periferias, através de igrejas, corporações policiais, milícias e redes informais, o progressismo aparece 15 dias antes das eleições com um panfleto. Essa equação não fecha.